Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, mais uma vez nós estamos juntos para a reflexão do Evangelho dessa manhã. A palavra de hoje está lá em Mateus, capítulo 13, versículos de 36 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar, e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A leitura de hoje, o Jesus é bem claro ao explicar para cada um de nós sobre a parábola do joio, né? Essa parábola que nós ouvimos já alguns dias atrás. No último sábado nós ouvimos a parábola do joio e do trigo. E hoje, quando Jesus volta para casa, ele faz mais um ensinamento aos seus discípulos. Seus discípulos que tiveram a humildade e a simplicidade de perguntar a ele, a Jesus, falando que eles não tinham entendido o que ele queria dizer com a palavra, com aquela parábola, né? E Jesus explica detalhadamente para nós hoje sobre essa parábola. A parábola que vai falar sobre o fim dos tempos, né? Sobre a segunda volta de Jesus, onde ele vai separar aqueles que se colocaram a servir, aqueles que se dedicaram, se colocaram a servir os seus mandamentos, que deixaram e entregaram a sua vida a seguir Jesus, daqueles que simplesmente o ignoraram. Nessa manhã, a pergunta que vem para cada um de nós, que cai para cada um de nós, é: será que a gente tem sido joio ou trigo na vida dos nossos irmãos? Até a gente tem levado eles a pecar, ou a gente tem levado eles ao caminho da salvação? O que você tem sido na vida dos seus, joio ou trigo? Que você possa refletir sobre isso essa manhã. Qual é a condição que eu tenho colocado na minha vida? Eu tenho levado os meus irmãos a semear e semeando a eles a boa nova, semeando a eles a palavra de Jesus, ou eu não tenho levado isso a eles? O que eu tenho colocado e apresentado àqueles que fazem parte da minha vida, do meu dia a dia e do meu cotidiano? Eu tenho levado eles a pecar, eu tenho levado eles e apontado a eles o caminho da salvação? A gente possa, nessa manhã, refletir se a gente tem sido joio ou se a gente tem sido trigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre unidos e reunidos em honra de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.